Olá, bom dia, feliz sábado a todos que nos acompanham através das redes sociais. Que gostoso estar aqui com vocês mais uma vez para o nosso programa, para o Lições da Bíblia aqui do Espaço Novo Tempo. É a escola sabatina que toda a igreja adventista do sétimo dia tem e está nesse momento, também muitos através das redes sociais, compartilhando, recapitulando tudo o que estudamos durante a semana. E olhe, uma lição não tão difícil, uma lição fácil, não tão complicada e complexa, né, como estivemos vendo no trimestre passado, sobre profecias, números e datas, mas uma lição difícil de ser executada. Às vezes, para algumas pessoas, é muito mais fácil de você poder estudar uma profecia do que levar amigos para Deus. Olha que gostoso a lição desse trimestre, fazendo amigos para Deus, lição da escola sabatina, do terceiro trimestre de 2020. Que gostoso que vocês estão nos acompanhando para recapitular junto conosco. Quero hoje mandar um abraço especial para a minha classe bíblica, e através da classe bíblica, a classe de amigos, a classe VIP aqui do Espaço Novo Tempo, se estendendo a todas as outras classes bíblicas que as igrejas têm, que com certeza cada instrutor, cada aluno está sentindo muita falta, né? E eu também estou sentindo falta, então quero mandar um abração para o meu amigo Ivan, para a Lilian, para o Paulo, para a Berenice, para todos os que participaram conosco aqui, e através deles, vocês que participam de alguma classe bíblica, também sintam-se abraçados, tá ok? Você está vendo aqui o nosso... Propaganda é a alma do sucesso, né? Olha aqui, estudos bíblicos para você, o Saiba Mais. São mais de 200 estudos bíblicos, ensinando, né, um guia de orientação para que você possa conhecer mais a palavra de Deus. Esse é um brinde que nós vamos dar para você que vier participar da nossa classe bíblica, quando nós reiniciarmos as atividades aqui no Espaço Novo Tempo. E junto com ele, você vai ganhar também a Bíblia Missionária. Lembra que eu falei para vocês já há 2, 3 meses... A Bíblia Missionária, no final dela, tem um guia de estudos bíblicos, para que você, além de aprender mais de Deus, você ajude outras pessoas a conhecer mais a Deus também. E você pode adquirir, então, a Escola Sabatina através do site da CPB, né? Ou você pode baixá-la também no seu iPad, no seu celular, no seu computador, da maneira que você achar mais fácil. Eu gosto do book, eu gosto de riscar, rabiscar a minha lição. E essa semana, que tema maravilhoso, em lição número 4, nós estivemos falando aqui sobre o poder da oração intercessória. Será que vale a pena você se ajoelhar e interceder para algumas pessoas de vez em quando? Será que vale a pena você tomar algum tempo do seu dia para entrar em comunhão especial com Deus e poder conversar com Ele como um amigo? Esse é o tema que nós vamos estar hoje recapitulando com vocês, e eu estou aqui com duas pessoas especiais para mim. Eu estou aqui com a minha amiga Enaide. Enaide, seja muito bem-vinda, que bom que você está aqui conosco. Enaide é uma das instrutoras bíblicas aqui da cidade, uma professora formada em teologia, que tem levado muitos amigos para Deus, né, Enaide? Enaide, seja muito bem-vinda, viu? Bom dia, feliz sábado. Você, Filomeninha, e obrigada pelo convite, né? Estou sempre à disposição a trabalhar para o Senhor, é assim mesmo, né? E bom dia também, um feliz sábado para os meus irmãos de Glebas, Califórnia, que estão agora, provavelmente, alguns estão assistindo, né? As lições da Bíblia. Que Deus nos ajude e nos dê sabedoria para discernirmos a mensagem de hoje. Amém. Então fica com o abraço do pessoal do Glebas também, hein, Chico? Abração meu para você e para todos aí. Adriana, Zé, nossa, são tanta gente, não vamos conseguir falar de todos, né? Mas é uma igreja que eu falo para você, a primeira semana de oração, Nádia, que eu fiz, foi lá no Glebas, Califórnia. Eu lembro, uma semana de família, e aquilo ali me fez crescer espiritualmente. Ganhei uma cesta de frutas dele, estou com saudade, esperando convidar de novo. Um abração para vocês aqui. Um beijo para vocês, viu? E do meu outro lado tem uma pessoa, sabe, dizem para mim que a mulher mais linda do mundo era Eva, mas eu não acredito muito nisso. Porque ao meu lado hoje estou com a minha esposa, minha alma gêmea, amena, né? Bem, assim, carinhosamente pela Enaide, é tratada como Filomeninha, mas amena, que nos acompanha aqui no nosso... parte musical, ajuda ali, nos prepara, está sempre ali com o Celso, com a Aline,
E seja bem-vinda, querida. É muito bom tê-la aqui conosco, viu? Obrigada, eu também estou feliz de estar aqui com vocês, recebi o convite, fiquei muito feliz, porque eu pensei assim, quando eu comecei a estudar a lição dessa semana, olha, a lição dessa semana é bem facinho de falar, de entender, então, bem que eu poderia ser convidada, né, por lições da Bíblia, mas eu fiquei quietinha ali. Aí veio o Lincoln e falou, você não quer participar do Lições da Bíblia essa semana? Eu falei, nossa, eu quero sim. Olha só, como Deus conhece os nossos pensamentos e, para minha felicidade, eu estou aqui com você, meu lindo, e com a Enaide, nossa professora, nossa irmã, uma teóloga. É um privilégio para mim estar aqui. E eu também quero mandar o meu abraço para minha mãe, Santina. Todo sábado ela está assistindo e participando de casa, né? Participando aqui com a gente. De casa, mas está participando. Então, estou feliz e agradeço. Um bom dia a todos vocês. Legal. E eu não sei se vocês observaram o nosso cenário novo, né? Olha que lindo. Eu estou me sentindo bendito entre as mulheres e também nesse lindo cenário aqui que prepararam para nós. Olha, quero dar aqui um parabéns, assim, bem gostoso, se pudesse dar um abraço ao pessoal que tem preparado esse espaço para a gente, viu? É muito bom. Quando a gente vê a TV, vê as coisas, a gente não sabe o que acontece assim nos bastidores, né? E aqui, olha, eu quero aqui parabenizar o Paulinho, o Maurício, o Bruno, a Bianca, aí a equipe de música, os jovens, eles vêm aqui, preparam isso. Hoje eles estão preparando um programa especial para a tarde também, vocês não podem perder, musical. Então, olha, Deus seja louvado com a presença dessas pessoas. Eu quero fazer uma breve oração para nós iniciarmos a nossa lição, então, pode ser? Nosso grandioso Deus, nosso eterno Pai, aqui estamos mais uma vez, Senhor, porque necessitamos aprender mais de Ti. Durante toda a semana o Senhor falou a nós através da Tua palavra, agora estamos aqui no privilégio e também na incumbência, Senhor, de poder, de alguma maneira, compartilhar aquilo que entendemos, aquilo que partilhamos da Tua palavra, através do poder do Espírito Santo com os nossos amigos que estão nos acompanhando. Vem ser conosco, fala através de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A Bíblia diz, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Enaide, que versículo lindo, hein? Aqui o tema nosso dessa semana vem falando sobre o poder da oração intercessória. E no sábado a gente tem um resumão. O que a gente pode dar um resumão antes de iniciar nos tópicos dessa lição? Todas as vezes que eu vou dar um estudo bíblico sobre oração, eu digo para o aluno assim, olha, a oração para mim é o DDD. Aí pergunto, você sabe o que é DDD? Antigamente tinha, né, descagem direta à distância, não era? Você falava com o telefonista discava, não era assim? Agora é mais fácil. Mas é DDD, descagem, então eu digo DDD, descagem direta com Deus. A oração é descagem direta com Deus, é o falar com Deus, é a ligação com Deus, não é? Agora eu digo assim, olha, se nós pudéssemos ver o grande conflito que está se realizando em nosso meio, não é? Entre o bem e o mal, a gente oraria mais. E diz assim que a oração, Ellen White no Caminho a Cristo, é a oração, página 93, a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Olha, é falar como eu estou falando com você aqui agora, vocês são meus amigos, com liberdade, com tranquilidade, sabendo que vocês vão me compreender, e Ele vai muito mais além, né? Deus vai muito além na compreensão. E Deus está fazendo, então, tudo o que pode para salvar pessoas, mas que essas pessoas o busquem, peçam a Ele a salvação, como se diz, a cura, não é assim? E diz que nossas orações fazem a diferença. As orações fazem a diferença do cristão, é a diferença do cristão. Um cristão que ora é um cristão feliz, um cristão alegre, um cristão otimista, né? E diz também aqui diz assim, nem todos os demônios do inferno juntos podem nos forçar a pecar. Tampouco todos os anjos celestiais reunidos nunca nos obrigariam a fazer o que é certo. Está vendo? Porque existe o quê? O livre-arbítrio, a liberdade. Mas eu gostei muito mais de Atos 4:31, quando eles oraram.
que aconteceu? Desceu e Tremeu. o lugar. Olha que coisa tremenda. Achei maravilhoso. Eu me senti lá. Eu me senti assim. Como um deles. Orando e fazendo com que o lugar tremesse. E esse tremor significava o quê? O poder de Deus descendo sobre eles. Quando oramos, o poder de Deus desce sobre nós. Ficamos cheios do Espírito Santo. E podemos fazer coisas miraculosas pelo poder do Espírito Santo em nós. É só pedir. Pedir e dá-se para usar. Vocês viram que tema gostoso? Olha, dá um tempinho de você mandar um alô ainda para os seus amigos. Olha, o tema hoje está legal, está falando sobre oração intercessória. Aquela frase que nós usamos no começo. Uma lição gostosa, mas às vezes difícil de executar. Mena, mais ou menos assim, imagine você num local, não, e de repente você começa a orar com tanto poder e o lugar treme, mas não de terremoto. É um tremor do poder do Espírito Santo tomando conta das pessoas. Isso aí é maravilhoso, né? É emocionante pensar que o céu está inteiramente ligado conosco. É interesse de Deus estar atento às nossas vidas, às nossas petições. E a lição vai mostrar que Daniel, quando começou a orar, Deus tinha ouvido já, desde o momento em que ele se colocou para pedir alguma coisa. Não importa, então, para nós, o quanto tempo vai demorar, entre aspas, né, para que ele ouça a nossa oração. Ele está ouvindo desde o começo, mas há um tempo para todas as coisas. E nós, em comunicação com ele, nessa comunhão, lendo a Bíblia, nós vamos descobrir que ele está no comando de todas as coisas e ele tem o seu tempo, que é o melhor para nós sempre. Amém, que legal. E a lição de domingo começa dizendo, então, que a oração não é uma coisa simples, né, da gente sentar e apenas conversar com Deus, se ajoelhar e falar com Deus, mas é uma realidade que começa através de uma luta cósmica, Naide. Como que a gente pode entender, então, essa luta para poder entender o poder da oração intercessória no meio dessa grande luta? Nós batalhamos em oração contra as forças do mal. Temos que ter essa percepção de que há um mal, que ele existe e ele está por aí, não é? Lembra de Adão e Eva, quando disseram, olha, cuidado, ele está por aí, cuidado com ele, não é assim? E, no fim, eles caíram, mas se ergueram. Mas eu vejo aqui também que Deus não coage a nossa mente, não é? Ele não diz assim, você tem que orar, você tem que fazer isso. Deus não obriga, não. Ele sensibiliza. Quando há essa sensibilidade, querido irmão, irmã que está me ouvindo, o Espírito Santo atua no seu coração. Ele age, ele fortalece, ele ilumina a sua mente da inteligência, da capacidade, da sabedoria, para discernir as coisas e fazer o que é certo. E também pedir o que é certo. Né? Tiago diz assim, vocês pedem, mas pedem mal. Não sabem nem como pedir. Não é? Então, o relacionamento com Jesus, a oração é relacional. É relação com Jesus. Quando você está em relação com Jesus, você só pensa direito. Você compreende as coisas. E diz assim que ele respeita a nossa liberdade de escolha de orar por outras pessoas. Né? À luz do conflito entre o bem e o mal, quando oramos, ele pode fazer mais do que se não orássemos. Olha, Deus faz mais. Sempre Ele dá mais. Coisa linda saber disso, não é verdade? Não dá pouco, Ele não dá em medida, Ele não dá a bênção contada, pesada, vou dar tantos quilos de bênção para você, ou tantos centímetros. Ele dá multidão de bênçãos. Eu achei bem interessante que o que fala na lição de domingo, que Deus, quando a gente ora, quando outras pessoas oram por nós também, Deus vai fazendo com que Ele organiza acontecimentos providenciais na vida dessas pessoas para levá-las até Ele. Isso, verdade. Bem interessante isso, né? No começo assim da minha caminhada cristã, eu não entendia muito bem o porquê que eu precisaria orar. Porque se Deus, Ele vê todas as coisas, Ele é o dono de todas as coisas, por que Ele precisaria de mim, um simples mortal, pecadora, como sou, para pedir por alguém? E
no decorrer do tempo, a gente vai vendo que é esse o motivo. Ele organiza acontecimentos, quando a gente ora, ele move as montanhas para que as pessoas se sintam sensibilizadas pelo Espírito Santo, para que atendam ao chamado dele. Eu achei interessante também na lição que Efésios, né, capítulo 6, versículo 12, que fala que a nossa luta não é contra pessoas, né, não é contra carne e sangue. Então, você que nos acompanha, às vezes tem uma pessoa, né, às vezes tentando fazer mal para a gente, ou aos nossos olhos está tentando fazer mal, está nos prejudicando, ou falando mal de algum programa, está falando mal de alguma pessoa. Mas daí você lê lá Efésios 4, 6, 12, que fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as potestades, né? Na verdade, contra anjos demoníacos que foram expulsos do céu. E quando nós, então, pelo que dá a entender a lição, quando nós abrimos esse espaço e oramos intercedendo, Deus, ele tem oportunidades, né? Mesmo sendo Deus poderoso, Deus fica assim recluso às vezes em algumas ações, porque a pessoa não deixa. Mas quando nós abrimos então nosso coração em oração, a gente percebe que Deus ele não faz acontecer. Ele não ataca o direito da pessoa de não aceitá-lo, mas ele aceita o nosso direito que aquela pessoa ouça do evangelho. Então a gente consegue dessa maneira fazer com que as pessoas, é mais ou menos isso, né? A importância então de uma oração intercessória. Lincoln, Filomeninha, eu às vezes eu digo assim quando alguém me pede para orar: por favor, não me peça, que eu não tenho o dom da oração. Eu não sei, eu fico pensando assim em palavras bonitas. Por exemplo, temos um irmão nas Glebas, o Chico, ele ora bonito, ele tem palavras, então eu gosto de ouvi-lo orar. Então eu digo, mas eu não tenho esse dom, eu tenho outro dom, mas esse eu não tenho. Então, não posso falar isso, porque as minhas palavras diz que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, transforma. O que eu falar, o que eu pedir, transforma e leva até o trono da graça. Então, não tenho que me preocupar com palavras, com longas orações, com postura, com isso, com aquilo, enfim, decorar oração, né? Não, falar normalmente: Senhor, eu estou sentindo isso, estou precisando disso. E aqui no rodapé de domingo, aqui, tem aqui, olha, na parte de reflexão: por que Deus atua mais poderosamente quando oramos do que quando negligenciamos a oração? Por quê? O que você acha? Porque quando nós nos humilhamos, nós estamos reconhecendo a dependência de Deus. É por isso que Ele quer que peçamos, que falemos com Ele, tanto por nós como pelos outros, né? Mas quando nós estamos pedindo, fazendo a intercessão pelo outro, nós também estamos sendo intercedidos, estamos recebendo a bênção também, não é verdade? Então é uma troca, e é uma troca boa, não é verdade? Então aqui está, humilhão. Quando nos humilhamos diante de Deus, demonstramos nossa dependência, nossa necessidade, nossa pobreza, né? Que bom, né? Olha, pessoal, eu quero deixar uma frase de impacto para vocês aí, na lição de segunda e domingo, que diz assim: nossa confiança não está em nossas orações, mas em um Deus que responde. Amém. Ok? Amém. Mena, minha querida, meu benzão, segunda-feira vem falando sobre Jesus. Jesus, o nosso poderoso intercessor. Deu algumas passagens para a gente ler ali, né? Lucas 3, 21, 5, 16. E esses textos nos revelam algo sobre a relação entre vida de oração de Jesus e os seus próprios discípulos, né? Principalmente pela efetividade do ministério. Jesus, a gente pode dizer que realmente é o nosso poderoso intercessor? Com certeza, Ele é o nosso poderoso intercessor. E quando a gente pensa que Ele passava horas, noites inteiras orando, meu Deus, que vergonha! Às vezes a gente fica tão pouco tempo orando e já quer ser respondido. Não dá tempo nem da oração subir até o teto, já levantei da oração, né? Mas isso, a Bíblia, ela vem falando da vida de Jesus justamente para a gente nós nos inspirarmos para levar uma vida como Ele levou. O exemplo dele deve nos inspirar a orar. Em Lucas 5:16, capítulo 5, versículo 16, diz assim: Ele, porém, Jesus, se retirava para lugares solitários e orava.
O que eu aprendi nesse versículo foi que não adianta você querer orar num lugar que está muito barulho, que tem música, que tem pessoas falando, um monte de carro passando. Eu sei que, se você precisar orar nesse momento, que está muito barulho, Deus vai te ouvir do mesmo modo. Mas, se você quiser ter uma oração mais tranquila, mais eficaz, passar mais tempo com Ele, escolha um lugar sossegado, onde tenha pouco barulho ou nenhum barulho, porque aí você não vai ver o tempo passar e você vai ficar inspirado a falar mais e mais e abrir mais o seu coração. Se não tiver nada para te atrapalhar de barulho, você vai se sentir mais à vontade e mais inspirado para orar. E Jesus passava horas e noites orando a Deus. Ele se retirava para lugares solitários por esse motivo, eu acredito. Viu, Enaide? Eu quero que você faça a sua colocação sobre isso aí, depois você já me entre também nas orações intercessórias de Paulo, que é da terça-feira. Mas Jesus é uma coisa importante, nós temos um local especial, um horário especial, não que precise ser de madrugada como Jesus fazia, às vezes para nós é um outro horário, mas ter aquele momento especial daquele encontro com Deus. Tem um compromisso agora às 15 horas, tem um compromisso às 21 horas, e é o quê? É falar com o meu Deus. É importante ter esse domínio, né, sobre o seu tempo com Deus, né? Nós podemos orar de qualquer maneira, em qualquer lugar, de qualquer posição. Mas diz que a Ellen White, a escritora americana Ellen White, ela escreveu o seguinte: Satanás treme quando um pecador se ajoelha para orar. Ele sabe que perdeu a batalha ali. Porque quando eu me ajoelho, eu estou o quê? Me doando, me humilhando. Eu estou num sentimento de adoração e petição. Adoração e petição. Vou adorar e vou pedir. E vou receber. Ele treme. Então, como Jesus dependia do poder do Pai como humano aqui, eu também dependo do poder do Pai para ter uma vida de vitória contra Satanás. Por quê? A nossa luta é contra eu, você, carnal? Não, não é. Nossa luta é contra Satanás e suas hostes, que está trabalhando aí nos bastidores, não é assim? Paulo diz assim aos coríntios: o homem carnal, o homem natural, não entende as coisas espirituais. Somente quando ele está espiritualmente ligado, ele compreende todas as coisas e discerne. Então, a oração nos faz espirituais, nos dá um coração espiritual que dá para você vislumbrar a legião de anjos de Deus lutando por nós com a legião de anjos de Satanás. Os anjos de Deus estão lutando por nós. Paulo diz aos Hebreus que eles são ministros enviados para a salvação daqueles que irão ser, aqueles que querem ser salvos. Deus manda anjos para nos proteger. Não. E quando eu tenho uma coisa muito simples para dizer para vocês aqui de exemplo. Todas as vezes que eu vou limpar a minha casa, ela é um pouquinho grande para o meu tamanho, entendeu? Então, eu me canso muito. E sempre fico descadeirada, né? Quando acabo de ver. Mas eu aprendi uma coisa. Todas as vezes que eu vou limpar, bom, agora é a hora de limpar a minha casa, Senhor, manda um anjo me ajudar para que eu não me canse. Eu faço essa oração. Eu só peço, Senhor, manda um anjo me ajudar. E você acredita que eu faço tudo? Ontem foi assim, fiz tudo. Lavei por dentro, por fora, por tudo. Quando terminei, não estava cansada. Eu falei, está vendo? Foi só pedir. Quando eu esqueço, começa a doer as costas, começa a doer aqui, as pernas. Aí eu falo, ai, Senhor, me perdoa que eu esqueci de pedir. Aí ele me acode. E a gente vê, vendo que é importante, oração também, nós estamos falando sobre a oração intercessória, mas ela age em todos os campos da nossa vida, né? E a gente vê que Paulo, então, ele também se preocupava muito com as pessoas, com as igrejas que ele abria, onde ele ia passando, ele sempre se preocupava, estava sempre orando por eles, pedindo para que eles estivessem sempre ao lado de Jesus, sempre ao lado de Deus, sempre em comunhão um com o outro. Mas o nosso, agora vocês não sabem, colocaram um relógio bem na minha frente ali, e o tempo vai se esgotando. Quando eu era do lado, eu ainda esquecia, mas agora ele disse que é para não ultrapassar mais o tempo. Como eu não estou enxergando, eu posso passar. Então, um dos temas que eu achei mais interessante, Mena e Enaide,
nessa lição é a lição de quarta-feira, que vem falando sobre poderes invisíveis. Se existe um capítulo na Bíblia em que você entende realmente o que acontece quando você ajoelha e ora, é o capítulo 10 do livro de Daniel. E nós tivemos a oportunidade, de alguns minutos, a gente vai poder falar um pouco sobre ele. Vem falando sobre os poderes invisíveis que atuam quando você está orando. E a gente muitas vezes não entende, né? Jó não entendia, né? Jó, o que aconteceu com ele, né? E por que aquilo estava acontecendo. Então tem, como nós vimos no começo, uma luta cósmica, e aqui no livro de Daniel, capítulo 10, a gente entende, então, Enaide, o que está acontecendo nessa luta, como a gente consegue passar para eles o que acontece quando você ajoelha e ora. Por favor, deixa eu dar só uma retrospectivazinha rápida aqui na oração de Paulo sobre 1 João 5, 16, 17, que diz assim: orai não para pecado de morte. Não orai por aqueles que fizeram pecado de morte. 5,16. Posso para compreender melhor isso? É muito importante. Nós temos 5 minutos ainda. Pecado de morte, muitas denominações aí dizem que pecado de morte é, por exemplo, adultério, assassinato. Algumas denominações levam isso para esse lado. Mas não é este o caso aqui que João está dizendo sobre o que é pecado de morte. Olha, 1 João 5, 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Então, o que João está dizendo aqui? Bem claro, que para alguém que está cometendo pecado para a morte, não se pode orar por ele. O que é um pecado para a morte? Pecado para a morte é aquele pecado contra quem? Contra o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ele está rejeitando a vida eterna e ele vai ter morte eterna. Então, você orar para uma pessoa que rejeita o Espírito Santo, não ore. Não ore. Eu lembro que Jesus falou, quando ele enviou aqueles 2 a 2 para evangelizar, ele disse: na casa que você entrar e desejar paz, e ele rejeitar a paz, sai de lá e bota o pó da sandália, bate os pó e não volta mais. Quer dizer, ali já foi ajuizado. Quer dizer, pecado que é perdoado é todo... em Mateus, parece que Mateus 12, diz assim: contra o Filho do Homem você pode dizer qualquer blasfêmia contra Jesus, e será perdoado, menos contra o Espírito Santo. Então, isso é muito importante, não podia pular. Me perdoe isso. Sim, e quanto Espírito Santo, porque é ele que nos convence. Que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que nos leva a toda a verdade. Não é assim? Em São João 16, 13. E João 14, 26, diz assim: o Espírito Santo, ele vos ensinará e vos fará lembrar. Então, o Espírito Santo está em toda a mensagem de salvação, de Gênesis, Apocalipse, para mim e para você possuí-lo, querê-lo. Pedir para ele. Está sempre lhe auxiliando, lhe dando sabedoria, entendimento e compreensão da palavra de Deus, porque é para a salvação. Então, rogue por aquele que não cometeu pecado de morte, aquele que quer se salvar. E que tenha o conhecimento, que queira ter o conhecimento do pecado. Ok? Agora você fala de Daniel 10, né? Quando Daniel estava orando, porque ele não via a libertação, que de 70 anos já haviam passado, né, desde que Jeremias havia profetizado. E Ciro estava no poder e ele não via o povo ser liberto, então essa era a preocupação. Ele começa a orar, né? 21 dias. Eu gostaria de falar um pouquinho do contexto histórico, do fundo histórico, pano histórico. Você tem 3 minutos. 3 minutos. Quando Daniel estava orando, isso não era uma oração só. Era dia, todas as vezes. Ele orava 3 vezes ao dia. E orava, e orava, e orava. Ele pedia o quê? Libertação. Quando ele viu pelos livros que os 70 anos de cativeiro haviam terminado, ele ficou preocupado. Como é que ele iria... Ele já estava no reinado dos Medos e dos Persas. Como ele iria falar, então, para eles? Para o rei Ciro, que eles faria um decreto para libertá-los. Aí ele ora, e Deus dá orientação para ele e chega a Ciro e dizer o seguinte:
Ciro, o nosso profeta, que viveu 200 anos mais ou menos antes de você, chamado Isaías, disse que você se chamaria Ciro e que seria nosso libertador. Ciro ficou impressionado. Como é que alguém que viveu 200 anos antes de mim sabia que meu nome seria Ciro? É só você ir em Isaías 45, né? Você vai ver lá, Ciro, meu libertador, não é assim? Profeta Isaías. 21 dias ele ficou pensando, porque Satanás falou assim, não, vou deixar esse camarada fazer esse decreto, coisa nenhuma. 21 dias resistiu. Mas depois, quem que veio? Quem veio para fazer? Miguel, o próprio Jesus. Miguel, o mesmo que Deus. Veio e convenceu Ciro, e Ciro assinou em 536 o primeiro decreto de liberdade religiosa. Liberdade do cativeiro, né? Do cativeiro de Babilônia. Eu vejo, então, que quando você se ajoelha e ora, dependendo do problema, os anjos demoníacos estão em volta daquela pessoa que você está intercedendo. Mas quando é alguém, principalmente autoridades, pessoas importantes, que podem ser de grande valia para a causa de Deus, o próprio Satanás vem para incentivar, para influenciar a mente dessa pessoa. E Satanás é muito poderoso. Mas quando você está de joelho orando, o próprio Jesus, na pessoa de Miguel, nosso libertador, aquele que é como Deus, vem então para o nosso favor, para influenciar aquela mente, e então aquelas cortinas que tapam a visão da pessoa começam a ser abertas. Isso aconteceu com Ciro. Ciro, então, entendeu que era uma profecia, e ele falou, só um Deus poderoso que poderia saber de tudo isso. Ele acaba assinando o decreto. Mena, a gente está encerrando aqui, você tem ali 15 segundinhos para falar para nós qual é o nosso foco da oração, então, para a gente encerrar esse tema de oração intercessória. O foco da oração é sempre salvação. Amém. Salvação. Né? E eu gostaria de fazer meus apontamentos finais aqui, lembrando do estudo de sexta-feira. Se você leu, você vai se lembrar. Nenhuma oração sincera é perdida. Nem sempre vemos respostas nas pessoas pelas quais oramos, mas Deus move o coração delas de maneiras que saberemos somente na eternidade. Então, nunca pense que a sua oração foi perdida no tempo, no espaço, que Deus não ouviu, se esqueceu, estava ocupado. Não, isso não existe. Toda oração sincera é ouvida por Deus e é considerada e será respondida com certeza. É verdade. Se você não souber aqui, você vai saber na eternidade como é que ela foi respondida. É verdade. Por favor, me deixa completar. Não tem, é coisa tão boa, tão gostoso. O que ela está dizendo, tem o texto aqui no nosso manual de estudo, de 1 Samuel 12, 23, mas eu li o 19. Olha que interessante aqui que diz, o povo disse para Samuel, olha, 12, 19. Todo o povo disse a Samuel, roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. O povo pediu para Samuel orar e interceder por eles. E Samuel responde assim, quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e reto. Olha a resposta. Amém. Não vou deixar de orar por vocês. A gente vê que é algo muito importante que a Enaide leu aqui, né? Que a gente pode estar pecando, não intercedendo por outras pessoas, né? Queridos, o nosso tempo, o tema é tão gostoso, o tempo é curto. Frase para a gente encerrar já com um forte abraço do Espaço Novo Tempo é essa. Satanás não suporta que a gente se ajoelhe para orar. Ele diz assim, Satanás não suporta que se apele para o seu poderoso rival, pois teme e treme diante das suas forças e majestade. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Fica aqui o forte abraço do Lições da Bíblia, do Espaço Novo Tempo, do Distrito Tiradentes e de toda a Piracicaba para vocês. Um beijão, um abraço, tenham um feliz sábado e até o próximo sábado.